Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo o segundo episódio, sabe do quê? Do podcast Pericial. E agora nós temos aqui uma presença mega ilustre, mas calma, a gente já vai te apresentar esse rapaz aqui, né, professora Cássia? Sem dúvida. Ótima noite, ótima tarde, ótimo dia para você. Sem dúvida. Pessoal, a gente está muito feliz de estar com um grande expert de uma área muito interessante. Fala um pouco mais sobre essa área que a gente vai tocar e vai ter a participação do nosso grande Matheus Abdala. Depois da abertura, tá? Curte a abertura aí. A gente vai apresentar para vocês, diretamente de São Paulo, o grande Matheus Abdala, publicitário, e o cara hoje que desenvolve aí toda essa política, essa logística publicitária nossa do laboratório. Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, independente do momento que você esteja agora, o importante é que você absorva o conteúdo desse podcast, né? O Acácio aqui, um grande mestre, e o Léo vai estar ajudando a gente a orientar, faz parte da equipe. Eu também, como integrante da equipe de marketing, vou passar para vocês todo o conhecimento que eu tenho para ajudar você, perito judicial ou até mesmo engenheiro, arquiteto, a estar desenvolvendo melhor suas redes sociais, trabalhando no seu marketing digital. Show de bola! E aqui no Rio de Janeiro nós temos assim a oportunidade de ter essa grande visita do Matheus, que faz parte, que ganhamos até nosso presente. Um brinde. Olha, nossa, salve engenharia, salve publicidade. Tá certo. Então o Matheus aí vem fazer essa visita pra gente, fazer também, ver com outros clientes aqui no Rio e um cliente especial, que somos nós. Laboratório Pericial, com certeza. Especiais, com uma grande visita especial de Matheus, um grande profissional, que veio até recomendado por um grande outro profissional, Leonardo Vinícius, aí, que é teu parceiro aí na outra. Parceiro de negócio, cuida da parte de desenvolvimento de site, de vídeo, ele capricha, né? Quem quiser seguir ele aí nas redes sociais, pode procurar aí na Outbox e mandar uma mensagem pra gente que ele vai entrar em contato com você. Qual é o Instagram? É Outbox? @Outbox Comunicacão, tá? Comunicacão. Show. Legal. A gente vai começar a desenrolar tudo sobre uma coisa muito importante, sobre um assunto muito importante, que é o marketing do profissional. Claro que a gente sempre fala o marketing do perito judicial, porque nós temos aqui o grande mestre Cássio Santos, engenheiro civil, idealizador do laboratório pericial, nosso querido professor. E eu acho que é muito importante a gente começar a esse desenrolar com o Acácio, por toda essa história que ele veio com o laboratório, para depois a gente começar a partir para essa parte mais técnica. Então, Acácio, o quanto para você é importante esse marketing para o perito judicial, com toda a tua experiência, o quanto está sendo importante, o quanto foi importante, o quanto será importante também para o teu futuro? É muito importante, assim, no tempo de você, no momento em que você precisa divulgar o seu trabalho, onde a gente tem lockdown, tem pandemia. O marketing digital ele vem para agregar muito, seja na vida do profissional, engenheiro, do médico, qualquer tipo de profissional. E no perito não tem diferença. Pelo contrário, o perito ele vem acrescentar, te ajudar a aumentar o número de nomeações, a se tornar visível para uma sociedade que queira contratar o seu trabalho, o seu serviço. Então, o marketing digital é fundamental no crescimento do profissional da engenharia e da arquitetura. Agora, tipo assim, eu sempre fico pensando, e Matheus pode considerar também. Com certeza. A gente está numa frente. É porque a gente tem um termo que a gente utiliza no Rio, né? Chamado. A gente vai fazer, às vezes, as coisas à moda bambu, tá? Nós temos um profissional aqui, mas nós temos, eu já não conheço. Nós temos a nossa profissão, a nossa vida foi ensinando a gente a fazer. Na raça. Às vezes a gente faz algumas coisas na moda bambu. Não, é bacana, é interessante, mas tecnicamente ela é aplicável, ela é aceitável. Então a gente vai vendo isso e vai corrigindo a gente. Nós somos aqui alunos, né, professor? Está com o número alto de marketing, pessoal. Hoje temos a presença de um número alto de marketing, que é Matheus Abdala, Outbox. Então, na verdade, esse podcast tende a compartilhar conhecimento para aquele profissional, engenheiro, arquiteto, que quer ter maior visibilidade nas redes, ok?
Show. Aí me fala sobre o LinkedIn, que muita gente, a gente no primeiro podcast, a gente falou muito sobre o LinkedIn, né? A tua origem, o quanto foi importante hoje você ter uma presença, o Laboratório Pericial tem uma presença muito forte dentro do Instagram. E queria até, Matheus, que você depois desse uma garimpada nessa diferença de LinkedIn com Instagram, que eu acho que é interessante para quem ainda tem dúvida. Mas, Cássio, aquele começo teu do LinkedIn, como é que foi isso? Como é que foi essa entrada para essa vida de marketing, né, que a gente tem hoje? A gente começou, as pessoas tendem a entender que o LinkedIn é uma ferramenta muito importante, né? Inicialmente todo mundo pensava que o LinkedIn seria para só entregar currículo, quer emprego, vai no LinkedIn. Não. Isso, de fato, está errado, né? Eu comecei percebendo que no LinkedIn não tinha ninguém que falasse sobre perícia judicial, sobre engenharia legal, engenharia das avaliações, engenharia diagnóstica. E comecei do zero, ao ponto de automaticamente e organicamente, o número de seguidores foram aumentando, as pessoas perguntando o que era perícia, como pode se tornar um perito, o que o perito precisa ter do ponto de vista de conhecimento. Então, causando a curiosidade nas pessoas, eu fui fazendo post, eu ia estudando, à medida que eu fui estudando, eu fui buscando o quê? Trazer conhecimentos técnicos para que possa agregar na vida daquele engenheiro ou arquiteto que está sem uma visão lá na rede. Então, o LinkedIn foi o passo inicial para a gente desenvolver o laboratório. Tanto é que o primeiro laboratório que eu fiz foi através do LinkedIn. É verdade, eu me lembro, a gente até tem um TBT que a gente vai lançar um tempo atrás. Até você me passou durante essa semana, e nós compartilhamos aqui no grupo, né, sobre a questão do primeiro post laboratório, mas se vê lá na frente. Matheus, essa questão do LinkedIn, do Instagram, explica para quem ainda não entende, quem está ingressando, quem está começando, como a Cássio já tinha percebido antes. Pode falar. É importante, Matheus, inicialmente apresentar para ele o que ele faz, o nosso público, né? Quem é Matheus? O que Matheus faz? Sim, Quais são as suas redes? É isso aí. Show. Galera, é o seguinte, olhando para a câmera aqui diretamente para vocês, vou me apresentar. Bom, tem uma agência de comunicação voltada mais para o marketing digital, focada em resultados, tá? Então, não pensem que, ter rede social é só ganhar seguidor, ganhar curtida. Tem que focar no din-din, focar na parte que vai trazer o resultado. Mas, é claro, para tudo isso tem uma base, né? Tá começando aí essa questão do LinkedIn, do Instagram. E assim, você deve estar se perguntando, por onde eu começo? Pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail. Então, assim, o ideal, ser sincero, comece por onde você tem mais facilidade. Esse é o ponto. Tem uma rede social melhor? Sim, LinkedIn é uma rede social que é mais orgânica, ou seja, você vai alcançar mais pessoas sem precisar colocar dinheiro, porque o Instagram você precisa de ter seguidores, né? E no LinkedIn você pode se conectar, ou seja, você vira amigo da pessoa, a pessoa acaba automaticamente seguindo de volta, gerando uma rede maior do que o Instagram. Porém, se sua facilidade hoje é começar pelo Instagram, vai pelo Instagram, vai se habituando. Ou se você já tá, amplia a tua visibilidade nas redes sociais. Vai pro LinkedIn, entendeu? Se você tem um e-mail, no caso, por exemplo, você tem uma lista de e-mail de juízos ou até mesmo de advogados para fazer extrajudicial, manda uma lista de e-mail, dispara um e-mail, talvez se divulgando, para ficar na prontidão de qualquer nomeação, né? Ou até então mesmo se apresentando. Você não precisa estar, logo se divulgando, né, Cássio? Perfeito, isso é importante. Eu falo sempre, o e-mail é uma ferramenta fundamental para aqueles profissionais que se cadastraram no Tribunal de Justiça e ainda não foi nomeado. Olha, está mais do que comprovado que quem não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, a gente está no momento da pandemia que todo mundo está utilizando a rede social em toda a situação e mais do que nunca. Eu estou em casa, eu fiz o cadastro, estou 6 meses em casa. Qual a importância do meu e-mail enviando para a vara? Exatamente. E até meu ponto de vista, eu estava conversando com o Léo hoje, o que acontece? Durante a pandemia, o que era para acontecer em 10 anos envolvendo tecnologia, aconteceu em 1 ano, envolvendo essa parte de rede social. Então, muita gente que falava, eu tenho, mas eu não uso. Ou eu uso, mas eu não fico mais muito atento com isso.
a pessoa acabou se atualizando porque ela se viu obrigada, porque se ela não fizesse isso, ela não conseguiria atingir suas metas, seja envolvendo engenharia ou qualquer outra área. E muitos vieram buscar o conhecimento comigo nessa parte de marketing para poder conseguir ter mais estabilidade nisso, entendeu? Mas o ponto principal de partida é não tenha medo. Pô, mas assim, eu não tenho seguidor, o que eu faço? Eu vou postar conteúdo sem seguidor? Cara, começa seguindo as pessoas, pelo menos, que você conhece, para as pessoas te seguirem de volta. Tem as opções de anúncio lá, entra, se possível, numa rede social de um concorrente ou de algum público-alvo que seja semelhante, vai seguindo algumas pessoas, vai divulgando seu conteúdo. Primeira dica, todo mundo que começou a te seguir de volta, abre o perfil da pessoa, clica em mensagem, porque a pessoa está te seguindo de volta, e manda uma mensagem de boas-vindas, mas não é digitando, não. Porque isso daí é muito fácil de fazer. Manda um vídeo falando o nome da pessoa. Primeira dica, a pessoa ela não vai só virar teu seguidor, ela vai virar teu admirador, porque vai falar, cara, ele me mandou um vídeo, entendeu? A parte de mandar mensagem é muito fácil, ou seja, quanto mais fácil, mais tem a manada indo junto, muita gente fazendo o mesmo, ou seja, você não vai chamar a atenção dessa forma. Então manda um vídeo para a pessoa que começou a te seguir, sabe? Porque o importante é que essa pessoa venha divulgar seu conteúdo, venha fazer essa parceria com você, pelo menos no Instagram, entendeu? No LinkedIn não tem esse formato de vídeo assim tão fácil, tem que anexar, enfim, mas manda uma mensagem personalizada, pelo menos no começo, até você começar a ganhar um grande volume, entendeu? A gente está falando meio coisa de zoológico aqui, porque o Matheus, quando começou com os termos, zoológico, por que zoológico? Manada. Manada é de quê? De elefante. Mas na verdade... Boa correção. Vamos lembrar. Porque no começo, né? Manada. O elefante. Ele está chamando que as pessoas que vêm de elefante. Não. O pessoal lembra sempre. Fazendo analogias. Manada de elefante. Vê o quê? Muita gente. Segue uma pessoa, vem a outra, vem a outra, vem a outra. E assim você... tem, como o Matheus está falando, a admiração, a grande sacada que você tenha que ter dentro do teu conteúdo, isso é muito importante mesmo. E isso é uma coisa também dessa manada, né, dessas pessoas que vão induzir as outras a te seguir, né, Matheus? Agora, tem uma coisa que eu sempre tenho, todos nós, tá? Temos um pouco de marqueteiro dentro de nós. Todo mundo é vendedor. Um ponto que eu sempre falo, desculpa te cortar, todo mundo é vendedor. Você tem que se vender em algum momento da sua vida. Seja para pedir alguém namoro, para conseguir uma entrevista de emprego, você vai ter que se vender. Então, aí a gente fala muito e a gente está aprendendo muito a Cássio, porque assim, a gente tem por natureza e por dom aquela coisa do marketing, né? Então a Cássio já começou desde a carreira como está consolidada e tudo através desse marketing, mas a gente sabe quanto é importante o profissionalismo dentro do negócio. Então, contigo dentro do laboratório, esses termos que você utiliza, essas métricas, tudo é fruto de um estudo, fruto de um conhecimento que você vem adquirindo. Então, o peso que você tem desse conhecimento para ser aplicável como um serviço para o teu cliente, isso é importante de fato, porque tem gente que acha, não, tudo bem, eu sou marqueteiro, eu vou ali, mas bora botar na real. Sim, para um publicitário falando, para quem não é publicitário. Olha, tem 2 graus de níveis, ou seja, se você hoje tem uma empresa super estruturada, como é o caso do laboratório pericial, na minha seguinte opinião, é muito importante você delegar essas funções de marketing para um especialista. Não tenta dar uma de marqueteiro ou de 5 braços, que você vai tentar fazer tudo de uma vez, que você não vai conseguir. Delega as funções, ou então, pelo menos, contrata uma pessoa para você delegar, se você não quiser contratar uma agência. Mas, Matheus, eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa para estar fazendo para mim. O que você faz? Faz um curso, faz uma mentoria, uma consultoria, aprende ponto a ponto, fora os conteúdos gratuitos que você acha na internet. Mas, assim, até falando desse peso, trazendo mais esse lado, hoje, a diferença de uma pessoa que não entende, que tenta fazer, é que ela vai ficar dando voltas em círculos, né? E ela não vai acabar saindo do lugar se ela... porque é aquele ponto, você erra, você tenta, você erra, você tenta. Só que o que eu mais vejo é pessoas errando e fazendo mais do mesmo. E quando ela tenta fazer diferente, é o mesmo erro de forma diferente, entendeu?
isso vai se repetindo. Então você não vê um grau de crescimento. E o crescimento, não acho que na internet é igual, por exemplo, o TikTok, tem essas redes sociais, que você vai fazer um vídeo, você vai explodir e eu tô famoso pra sempre. Não, entendeu? Você não explode de uma hora pra outra. Pode acontecer de um raio cair na tua cabeça e falar, pô, eu consegui. Caneta azul caneta. Sabe? A gente tava falando agora. Caneta azul, que essa caneta explodiu. Sumiu. Mas agora sumiu. E assim, o intuito é que você não exploda, que você não viralize. Pelo contrário, que você vá conseguindo o teu público e até você ficar estruturado o suficiente, você ter uma boa base de seguidores que realmente te acompanhem, que você faça uma live, que você poste um conteúdo que vá fazer diferença na vida das pessoas. Não adianta você fazer um conteúdo que vai mudar a vida das pessoas e o restante é um conteúdo fraco, ou seja, tudo que você conquistou, tipo, em curto prazo, vai por ralo abaixo. Então, assim, tenta estruturar, vai começando devagarzinho, vai vendo os conteúdos, não fica apressado para ter 10 mil seguidores logo de cara, para ter o arrasto para cima. Vai devagar, vai fazendo conteúdo, porque o importante, pelo menos no meu ponto de vista, e querendo no ponto de vista de vocês também, é mudar a vida das pessoas com conhecimento. E não ter ego de, né, querer ter muitos seguidores. Cássio, vontade de desistir quando agora nós temos um profissional, nós somos chiques. Nós somos chiques. A gente está aqui na batalha, mas botando profissional. Mas uma coisa importante, Cássio, assim, para você, tá? É que eu então sou meio suspeito para falar que a gente junto assim, pô, a gente foi fazendo uma estratégia, outra. Mas antes, quando você estava lançando as suas primeiras estratégias no LinkedIn, fez a primeira, puta, deu errado. Fez a segunda, putz, deu errado. Fez a terceira, putz, deu errado não teve o engajamento que você esperava. Eu vou mandar uma postagem, deu 5 curtidas. Desanima ali naquele começo? Eu acho que as pessoas estão muito ligadas à questão de seguidores, né? E a ideia inicial nunca foi essa, já ter 100 mil. Tanto é que eu tenho uma rede que eu tenho uma grande relação digital com as pessoas que seguem o LinkedIn e o Instagram, mas que não é uma rede que tem 10, 20, 30 mil. São pessoas que a gente posta, a gente compartilha conhecimento, que a gente troca ideias. São pessoas que querem entender melhor a visão do perito judicial na higiene legal. Então a gente chegou a um momento que, não, agora não dá mais, eu tenho que ter um profissional, tem que ter um especialista. Isso é fato. Para entender como funciona a linguagem do Instagram, como funciona o LinkedIn, quais são as ferramentas necessárias para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas. Exatamente. Só dando uma ressaltada no que o Cássio falou até, tem um ponto de seguidor, assim, galera, só para vocês entenderem, se o teu objetivo é ter 10 mil seguidores, tudo bem, tá tudo certo, tá? Se você quer ter muita curtida, também tá tudo bem. Cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo, mas se você quer atingir resultados, não fica focando em ter, tipo, muitos seguidores. Tipo, que você tenha poucos, mas qualificados, porque não adianta você ter muito, mas, assim, não tem pouquíssimos que te acompanham de verdade. E quando te acompanham, é mais pra, tipo, te dar aquela força de amigo do que realmente gostar do teu conteúdo. Peça opinião também dos seus seguidores, entendeu? Lá pra ver se eles estão gostando do conteúdo. Abre a caixinha de pergunta lá pra tirar a dúvida e engaje com seus seguidores, tá? Mas tudo bem se vocês quiserem ter só seguidores e não, o foco foi esse, não tem nenhum problema. Primeira senha, manada. Segunda senha, enganjar. Engajar. Eu falei engajar. Vai me corrigindo, tá? Engajamento. Engajar. Vou dar uma de Luciano Huck. Engajamento. Não, você não tá letrando. Engajamento. Uma coisa que o Matheus ensinou e ensina muito, e eu acho que é importante, claro, vai falando no detalhe, com o tempo a gente vai aprendendo, é a questão do engajamento. Tenha mais seguidores ou tenha mais engajamento, é mais importante. Porque estamos aqui a nível profissional. O que é nível profissional, gente? Tem gente que gosta, claro, pro seu ego. E aí, Matheus, eu queria que você botasse a questão do ponto. Os dois públicos que a gente tem. Eu quero o meu ego, eu quero ser famoso. O meu ego lá em cima. Eu quero vender. Eu quero comercializar meu serviço, eu quero ganhar mais grana. Porque a gente tem tudo isso também na rede social. Então, a pessoa que quer o ego, ser famoso, ser conhecido, ela vai procurar mais curtidas, vai ser mais conhecido.
Mas quem quer vender mais? É mais curtida ou mais enganjada? Ou quem está compartilhando mais? Quem está... Bora botar essa diferença. Então, só ressaltando que é engajamento para a galera que eu não chega a explicar, né? Mas enfim, o engajamento é o ato de você conseguir alcançar mais pessoas de forma qualificada, ou seja, vamos supor que você tem 100 seguidores, mas desses 100, tem 10 pessoas que estão te mandando mensagem, tirando dúvida com você. Quando você faz um conteúdo, ela não só curte, ela pode comentar, ela envia para outra pessoa, ela salva, entendeu? Então, tem todo esse globo dentro do engajamento. Não é só curtida, tá? Não é você só ter mais seguidor, é você engajar, é você conseguir se conectar com teus seguidores e eles conseguirem retribuir enviando para outras pessoas, salvando o teu conteúdo, compartilhando ele porque eles gostaram, e não porque você pediu pra compartilhar. Fala, vai lá, compartilha. E a pessoa, tipo, se viu obrigado pra te dar uma força, sabe? Entendeu? Pode ser que a gente vê muito isso, né? Bom destacar que a gente vê muito isso, né? Compartilha aí. Exato, entendeu? Mas até ressaltando a tua pergunta, quando a pessoa, a diferença, né, para a pessoa conseguir vender, comercializar. Hoje o Facebook, o Instagram, ele tem duas opções. Ele dá uma opção para você turbinar, impulsionar tuas postagens, e você vai ter um objetivo lá, você pode colocar o teu público-alvo, né? Que aí se eu começar a aprofundar aqui vai virar uma aula, mas assim, vai colocar público-alvo, idade, você pode detalhar tudo bonitinho e colocar pelo menos, para começar, se você quer começar pelo menos com seguidores, coloca R$6 por dia, às vezes aqueles R$6 do cafezinho, sabe? Que você... Mas, pô, no Facebook é gasto, não é investimento, mas o cafezinho tá ali, né? Coloca R$6 pelo menos por dia aí no conteúdo que você acha bom, ou faz um vídeo personalizado chamando pra galera seguir você no Instagram, né? Coloca uns R$6 pra rodar aí, no mínimo, tá? Isso para começar, mas para a galera que já tem meio que um público ali qualificado e quer começar a converter essa base de fãs, que foi o caso do laboratório, né? Essa base, essa audiência, essa galera que acompanha você em vendas, aí a gente recomenda você montar já a parte de estratégia. Parece complexo. Não. Você vai montar... você pode pesquisar no YouTube como fazer anúncios no gerenciador de anúncios, enfim. Só que a estratégia vem numa base que a gente chama isso de funil. Sabe? Então, resumindo, você tem os seus seguidores, desses seguidores você tem, afunilando, você tem pessoas interessadas, e dessas pessoas interessadas você tem pessoas que realmente vão comprar o teu produto, sabe? Então vamos supor, de 100 seguidores, você tem 10 pessoas interessadas e 3 que vão comprar teu produto, entendeu? E para você ir alcançando mais pessoas, para você aumentar de 100 para 1000, você vai anunciando, você anuncia para trazer mais seguidores, consequentemente você anuncia uma live, você anuncia um conteúdo para os seus seguidores, né, para aparecer para todo mundo, e depois você vai lá e oferece, dá uma oferta, entendeu? Porque se você chegar logo de cara, que nem um panfleteiro, olha meu curso, passar com o carro do ovo na porta da pessoa. Comprou ouro. Nada contra, se quiser fazer, né? Massificado, mas assim, exato. Vai botar o cara, será que vai? Será que não vai? Passando com carro, perícia judicial, aceita nomeações. Não vai adiantar. R$6.000. Você tem que qualificar uma galera. Qualificar é trazer primeiro seguidores, ensinar esses seguidores, né? Pelo menos uma base, despertar o interesse e depois gerar a parte de venda. Pode acontecer de você fazer um anúncio mais panfleto, assim, sabe? Mais direto. Porém, a chance de você ter resultado é menor. Porém, uma coisa que eu costumo falar muito com a minha equipe, tudo é teste, não tem nada que é exato. Se alguém chegar em você e falar, faz desse jeito que vai dar certo. Testa, pô, deu certo? Show de bola. Não deu certo? Não fica bravo com a pessoa, porque é um teste, talvez o seu conteúdo não estava bom, talvez você colocou para um público errado, você vai testando, até vamos chegar uma hora que você, agora ficou justo, agora tá legal para mim. Show, legal. Imagem visual, Cássio, assim, com o tempo, né? Eu ficava... o Matheus falou sobre a qualificação do público, sobre o que você está fazendo. Eu acho que mais uma das coisas mais importantes dentro da minha visão, e a Cássio vai também discorrer, e o Matheus também pode dar a palhinha dele, quanto à identidade, quanto à proposta do que você realmente quer oferecer para o público. Eu acho que é um dos pontos mais importantes. O que eu quero oferecer para o público? É ter uma meta, né?
Acho que todo mundo tem que ter, né, Cássio? Então, quando foi no começo do laboratório, como é que foi essa... Não, realmente eu vou trabalhar sobre perícia, eu vou dizer para o pessoal sobre perícia, o material sobre perícia, o meu marketing vai ser esse, até alcançar o público que tem. A gente lembra que quando começou tinha como objetivo compartilhar conhecimento. Que tipo de conhecimento? Engenharia legal. Do que é engenharia legal? Direito, mas a engenharia, perícia judicial, extrajudicial. Quais são as ferramentas para o engenheiro ou arquiteto poder trabalhar? Engenharia diagnóstica, engenharia das avaliações. Então, gerou esse ciclo. Então, a engenharia legal é minha base principal, que é aquela área que eu tenho a especialidade, que eu sou um especialista. Você não vai ver o nosso Instagram falando, sobre concreto, estruturas de concreto. Aí, não atuo nessa área. Então, primeira coisa, o que eu vejo hoje, para você começar a fomentar e ter um público, você tem que gerar um assunto específico sobre o que você domina, tem propriedade. Eu vejo que hoje muita gente fala, mas sobre marketing digital, sobre engenharia, como ganhar dinheiro com perícia judicial, muitos não atuam. Exato. Então eu tenho que falar para o meu público, para quem segue, para quem quer ter esse conhecimento, o dia a dia do perito, quais são as dificuldades, como se tornar um perito nomeado, coisa que a gente não vê. Eu tenho que gerar o quê? A visão dele da vida real. E aí a gente vai gerar o quê? Como é que é o nome da palavra? Engajamento. Engajamento. O que eu acho mais interessante, até perguntando agora para o Acácio, meio que a gente já conversou sobre isso, mas até para passar para o público. As redes sociais, no teu ponto de vista, o quanto aumentou, não só o número de nomeações, pode falar também sobre isso, mas o teu número de, de um extra, não um extra judicial, mas envolvendo um extra a mais, como que nem palestras, enfim, né? Não, sem dúvida. A gente existe o Acácio antes da questão do trabalho da mídia, né, do marketing, e o depois. A todo momento a gente está sendo chamado para participar de live, para a gente dar palestra, para participar de grandes eventos, para levar engenharia legal. Ou seja, aquilo que eu via como pequeno, eu costumo dizer que eu levei um caixote. Aqui no Rio é quando a onda te pega e você começa a enrolar. Eu levei um caixote da engenharia legal porque inicialmente eu só queria ter uma rede no LinkedIn falando sobre perícia, ou no Instagram. Mas hoje não, essa coisa foi tão longe, essa onda, né? Essa maré, ela me levou tão longe que hoje eu sou convidado para realizar palestra. Esse mês agora eu vou realizar 2 palestras, já fui convidado para sair do Rio. Então, isso se deve ao quê? Ao marketing digital. A questão da técnica, de ser um especialista. As pessoas precisam saber da verdade, você precisa ser real, você precisa falar, olha, não é assim, está errado. E isso me dói quando eu vejo muitas informações erradas. Exato. A gente trabalha com marketing, mas é um marketing verdadeiro, autêntico. A gente fala o quê? A verdade. Correto. Jamais você vai ver falar... E até, desculpa te cortar, uma das coisas principais, logo quando conheceu o Matheus, e tivemos a primeira reunião, né, com a Countbox, com o Matheus, foi de, assim, a gente tem que sempre ter missão, visão e valores. Vem aquele conceito lá do administração e tudo, então toda empresa... E, pessoal, não pense só você ter empresa CNPJ, você pessoa física também, se presta um serviço a alguém, você é uma pessoa, você é uma empresa, né? E sempre é importante você ter a tua missão, a tua visão e os teus valores. E um dos valores principais que a gente tem é falar sempre a verdade. Sempre a verdade acima de tudo. Primeiro, Acácio perito judicial. Então, verdade. Sempre. A verdade é verdade. A verdade o que é certo é certo. Uma vez eu fui fazer uma perícia, uma senhora virou e falou, olha, meu filho, o que é o certo. Então, a gente trabalha com isso, eu sou auxiliar da justiça, então tento ser o correto é o correto. Em qualquer situação, se eu ver que não está acontecendo, e essa filosofia do laboratório, seja verdade é verdade. Ética e verdade, né? Concordo. Até dando uma opinião sobre isso, logo quando eu entrei, com o laboratório pericial, né? Eu trouxe vocês como clientes. Um dos pontos, a gente pega as informações, tudo bonitinho, e conforme a gente foi trabalhando, aí a gente vai colocando os conteúdos, né? Mas tem um ponto que eu acho muito bacana, a gente tenta trazer aquele conteúdo, aquela chamada mais elevada, né?
E o Acácio e o Léo, ele sempre falam, não, vamos tentar ser mais transparente ainda, sabe? Então, por exemplo, assim, sabe, tipo, não tentar elevar tanto essa questão do ego, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer algum conteúdo e nada muito apelativo, do jeito que você fala, né? Não, tenta deixar um mais visível, assim, pra galera entender, não ficar aquela coisa super apelativa, porque a gente quer quem vir pra ver isso, vai ver isso porque a pessoa realmente gostou do conteúdo, não vai ser porque teve algum tipo de apelação. E eu super concordo com isso. Como eu falei, assim, é um valor muito forte que a gente tem, todo mundo tem que ter, a falar a verdade, e é uma coisa assim que o laboratório preserva, nós preservamos muito, isso é de mais importante. E assim, tenha sempre isso, tá? O que você pegar do laboratório, das palavras de Acácio, do que nós fazemos como empresa, como instituição, com o nosso marketing, com o que Matheus transmite também, é sempre a verdade. Então, preze sempre por isso que está tudo certo. Está no caminho. Está no caminho. Esse é o caminho da verdade, o caminho da busca. É isso aí. Grande professor, agora eu quero saber de uma coisa. Vamos agora para a terceira palavra-chave. Primeiro, a manada. Engajamento. Terceira, algoritmo. Meu Deus do céu. Isso daqui é só nos tempos de faculdade, muito engenheiro, sabe? Algoritmo, né? Principalmente engenheiro de computação, né? Aquela questão, algoritmo de dados. Mas o que é isso, afinal, para quem ainda não entende? Fala aí, cara. Aproveitando esse assunto, eu até vou tirar uma dúvida com você sobre o algoritmo. E depois eu gostaria que você explicasse, eu vejo assim, a gente acompanha vários profissionais mestres, né? E a gente, todo momento, está fazendo parcerias e a gente percebe o seguinte, depois você me responde, mas é para deixar claro para o nosso público também que aqui é papo real, né? Verdade, né? Eu vejo que tem muitos Instagram que tem 100 mil seguidores e tal. Aí eu observo uma live e aparece 6, 7 pessoas. Aí entra essa palavra engajamento. Exatamente. Olha, pessoal, engajamento. Queria que você falasse sobre isso, sobre o algoritmo. E como é que isso funciona? Eu sou leigo no assunto, eu estou aprendendo com você. Vamos fazer, tentar te explicar de forma prática. Quando você entrou no Instagram, você não sentiu tanto retorno logo de cara, né? Sim, sem dúvida. Só que quando você entrou no LinkedIn, pelo que eu entendi, você sentiu mais retorno, não foi? Sim. Porque se conectou. Foi. E depois parece que você fez um conteúdo que explodiu esse conteúdo, Sim. deu um boom. E isso acabou com conteúdo qualificado mantendo essa galera. Tá até aí na tela de vocês vão ver aqui justamente esse conteúdo que mais bombou lá no LinkedIn do Acácio. Exatamente. A gente vai jogar também na bio aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Então, assim, e dessa galera, consequentemente, foi pro Instagram, enfim. O engajamento, cada plataforma, até tentando resumir o máximo o algoritmo, perfeito, tá? Cada plataforma, ela tem uma forma diferente de mostrar o teu conteúdo. E o algoritmo, a tendência dele é ficar cada vez mais inteligente. Só que assim, ele trabalha junto com as necessidades da gente. Mas essas necessidades, antes de vir a necessidade, vem o desejo. O desejo transforma em necessidade. Então, por exemplo, digamos assim, hoje a gente tem a necessidade, pelo menos para nossa área, de ter um Instagram e tal, de estar postando. Mas digamos assim, que às vezes você não tem a necessidade de estar toda hora vendo o que a pessoa está postando, o que ela está fazendo. Mas a gente tem o desejo. E o desejo gerou a necessidade de a gente estar fazendo aquilo. Começa pelo primórdio. Então, o conteúdo que a pessoa posta gera na gente um desejo de querer estar vendo. E o algoritmo, ele se beneficia disso, desses nossos anseios, né? E como ele se beneficia? Cada um tem um ponto diferente. Vou explicar do Instagram. O do Instagram, ele vai aparecer para os seus seguidores, só que no começo tinha muito aquela coisa de comprar robô. Galera, não comprem seguidores, por favor. Tenham o seu próprio seguidor. 10 mil seguidores. Senão, isso daí é ego e você pode tomar banimento até do Instagram. Ah, mas eu vi e não tomou banimento. Mas cada conta é uma conta, pode ser que aconteça mais cedo ou mais tarde e vai dar ruim. Não tem essa de coisa fácil, sabe? Tem que ser... Dia a dia, tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. Então, assim, você conseguiu esses seguidores. Vamos supor aí que você conseguiu em torno de 1.000 seguidores aí em 2 meses. Show de bola, parabéns.
esses 1.000 seguidores vai estar vendo o teu conteúdo? Não. Por quê? O Instagram, ele entende que não só você, essa pessoa segue outras pessoas também. E quando essa pessoa começou a seguir você, o Instagram começou a colocar lá no history a tua bolinha em primeiro. Sabe quando a bolinha do history fica lá, logo em primeiro? E a pessoa tem que clicar. Se a pessoa não clicou em você e pulou, é porque ele já começou a entender. Pera, esse conteúdo aí não é interessante. O Instagram mostrou esse conteúdo para a pessoa. O conteúdo do laboratório, ou o seu conteúdo. E a pessoa não curtiu, o Instagram já entendeu para aquela pessoa esse conteúdo não é tão interessante. Então, assim, é claro que a gente tenta fazer um conteúdo mais qualificado para as pessoas curtirem, mandarem, salvar, para o Instagram entender. Essa página é qualificada, entendeu? Ele vai tentar mandar para o máximo de seguidores que você tem. Só que ele não vai mandar para todo mundo, porque você está concorrendo com outras pessoas também, entendeu? O Instagram, mas qual que é o ponto final disso? É que ele quer que você pague para você aparecer para as mais pessoas. E quando você paga, você vai aparecer para as pessoas que não te seguem. E você não vai, entendeu? Agora, se você não pagar, vai aparecer só para quem te segue, entendeu? E não é para todo mundo. Então, o algoritmo, ele trabalha, no final das contas, para querer arrecadar dinheiro. Só que aí eles chamam... eu esqueci o termo, qual que é o termo exatamente. Tem os usuários comuns. Os usuários comuns, eles são totalmente essenciais para quê? Para essa galera que lucra com o Instagram, investir no Instagram, porque sem usuário comum não tem venda, entendeu? Não adianta só ter empresas no Instagram, tem que ter usuário comum também, entendeu? Então, assim, essa parte do Instagram, no LinkedIn já muda. Por que você sentiu tanto resultado? Porque a partir do momento em que você entra no LinkedIn, reforçando, você se conecta com uma pessoa e automaticamente ela conecta de volta. E o LinkedIn é uma rede social que é menos usada igual com o Instagram. Então, o algoritmo, ele valoriza mais a sua postagem. Então, quando você posta alguma coisa, se alguém curtir, já aparece para um máximo de amigos daquela pessoa que curtiu. Isso acontece muito, né? E elas aparecem de amigo de amigo. Que amigo que eu não conheço essa pessoa. Primeiro, segundo... Exatamente. E vai dando sugestões. Porque não tem tantas pessoas que utilizam, por isso que é uma rede social bem recomendada, porque ainda é um oceano azul, a pessoa ainda tem oportunidades ali, entendeu? Então, o algoritmo, ele entende assim, eu preciso dar mais engajamento para essa pessoa de forma gratuita. Entendeu? Então, você vai postando com frequência, depois de um certo tempo, você vai começando a engajar, a crescer, tem que estar ali ativo. Então, cada algoritmo pensa de acordo com a necessidade que ele tem no momento. Então, se o LinkedIn fosse maior que o Instagram, fosse mais usado que o Instagram ia gerar muito mais engajamento, de alguma forma ou de outra. Doutor, eu conhecia sobre isso, algoritmo, essas coisas? Mas isso é novo, Parece Mas a gente está tô gostando desse assunto. Eu estou engajamento. Então, engajamento. O algoritmo e o engajamento trabalham lado a lado. Pensa assim, o engajamento, quem faz é você. O algoritmo vai ler o que você está fazendo para mandar para as pessoas. É um robô que vai ver o que você está fazendo e vai avaliar. Falar, isso daqui é legal, isso daqui não é legal, isso daqui é comprado, isso aqui é seguidor comprado, exclui. Entendeu? Que a gente chama isso de shadow ban. É mais um termo aí. Shadow ban. Mas nada, eu esqueci agora. Engajamento, terceiro algoritmo, quarto shadow ban. Shadow ban. Um banimento. Olha, isso é uma aula, hein, pessoal? Pega essa visão aí com o Matheus Abdala, Outbox Comunicação, que parceria. Salve a nossa, sucesso e luz no caminhar. Shadow ban seria um banimento por conta de que é fantasma? Shadow é fantasma, né? Exatamente. Por conta de seguidores fantasmas ou, tipo, aquela pessoa tá ali somente pra ter números, entendeu? E pro Instagram isso não é legal. Ele quer que você posta conteúdos qualificados. Não adianta ficar lá postando, divulgando teu produto. Isso também pode te dar um shadow ban, porque o Instagram vai entender que você está panfletando. E se você quiser panfletar, você tem que o quê? Pagar. Exatamente. Já entendi. Aprovado, estou aprovado. Entendeu? Olha, uma vez a gente foi fazer, Matheus, o público do Acácio, né? Deixa eu voltar aqui para poder reorganizar minha ideia. O público do Acácio sempre foi direcionado ao público de engenheiros e arquitetos. Isso foi uma coisa bem certa, né? Porque é aquela questão, como a gente falou antes, a meta. Qual é a minha meta? Qual é meu público-alvo? Com quem eu quero trabalhar? Então, definição do público-alvo, mas eu quero depois que você dê para ajudar também quem está seguindo a gente, né? Para saber se realmente é aquele público que a pessoa quer atingir.
Mas assim, a gente fez, você falou do LinkedIn, e a gente fez até testou para fazer patrocinado no LinkedIn. Só que não deu o retorno como a gente estava esperando para o Instagram. Né? Apesar que a nossa rede do Instagram do laboratório era bem menor do que a rede do Acácio, né? Então não sei, eu nunca entendi o porquê. Eu falei, cara, bora tentar jogar um X valor, jogamos e não teve a entrada que a gente estava esperando. E já quando jogou no Instagram teve muito mais procura, né? Então. Sim. Tem uma explicação. Se tem uma explicação. Tem uma explicação. Tá valendo. Beleza. Vamos trabalhar no seguinte ponto. Vamos por assim, numa rua movimentada. Essa rua é muito movimentada de comércios, ok? Se essa rua ela é muito movimentada, a tendência é que seja caro você ficar naquele ponto. Sim. Então você já tem ciência que você vai pagar caro. Vamos supor que você está abrindo uma loja de roupa, tá? E tem uma loja de roupa concorrente nessa rua e você está abrindo a sua, correto? Quando você abre a sua, digamos assim, a loja de roupa concorrente já tem um público dela. Ele já tem aquele público que você está abrindo agora. Então, a chance dessa loja vir a ter o mesmo nível de cliente logo de cara é mínima, porque ela acabou de abrir, ninguém conhece. Depois de um certo tempo, depois dela pagar mensalmente, que vamos supor uns 10 mil reais aí de aluguel, aí a galera vai começar, pô, tô entendendo, porque a pessoa tá ali pagando todo mês, ela tá ali sendo visível. Então, pensa você, perito, pensa você, engenheiro, você pagando... Arquitetos também. Arquitetos, não vou excluir os arquitetos. E assim, você pagando mensalmente, não vou dizer 10 mil, né? Mas assim, você pagando mensalmente, no mínimo um valor aí de 10 reais por dia, divulgando os seus conteúdos. Você vai aquecer essa galera e essa galera automaticamente vai vir. Porque não adianta eu abrir uma loja, vou te dar um exemplo aqui, tá? Abrir essa loja de roupa, investir meus 10 mil, ficar no primeiro mês e falar, primeiro mês não vendeu, então não vou ficar os outros meses porque não vai vender também. Você tem que estar ali persistindo até você ganhar essa visibilidade e atrair uma clientela fiel, entendeu? Então, Cássio, te fazer uma pergunta assim que eu acho que é muito interessante, porque assim, a engenharia legal, ela é a interface entre a engenharia e o direito. Bem entendido. Então vamos ver agora, direito. Número 1. Só que o perito, quando vai na perícia, ele tem que ter o quê? Um pouco de psicologia. Então, psicologia, segundo ponto. O perito, para poder fazer o seu trabalho como, principalmente judicial, ele tem que ser o quê? Um marqueteiro. Nós estamos vendo assim uma série de profissões correlacionadas, então uma convergência de profissões. Daí a tua consideração, Matheus, até se quiser também nesse ponto como publicitário, mas ver essa convergência que é necessária para um profissional hoje e que foi para você também. A gente entende o seguinte, o grande mestre Pedro Sepúlveda, em quem eu tive a oportunidade de estudar, sempre me falar, o fato de nem todo aquele profissional que é o melhor tecnicamente, como perito, é o que dá o maior resultado para o juiz. Porque o que se espera de uma perícia? Imparcialidade técnica e o que o laudo seja conclusivo. Então, você como perito, eu falo, enquanto perito, eu sou formado por uma multidão de profissionais. Eu pego um pouco do psicólogo, que eu observo o imóvel historiado, o autor, o réu, então a gente começa a observar que em determinado momento o corpo dele dá sinais, a atitude muda numa perícia judicial. A gente pega um pouco também daquele profissional que trabalha a sua rede social, porque para ter nomeação você precisa o quê? Se tornar visível. Se tornar visível você precisa utilizar em que tipo de ferramenta? Ok? Será que só o cadastro é suficiente para se tornar um perito nomeado e atuante? Então, eu tenho até uma dúvida sobre isso, que a gente conversa bastante sobre essa questão da perícia judicial, conversa com o Léo e tal. Por exemplo, no caso, tem como o inquilino, a pessoa que está ali no momento do ato, às vezes você está fazendo o laudo de forma que para a pessoa é indesejável, né? A pessoa não deseja que você esteja ali no momento, e a pessoa influenciar o perito judicial, e aí o perito judicial acabar alterando o laudo de alguma forma. Tem alguma correlação com isso? A primeira coisa que você deve fazer, na verdade, quando você tem um litígio, um conflito, o perito é nomeado por um juiz, né? Para buscar o quê? Uma informação técnica, que é a prova técnica pericial. Então, quando eu estou perito, eu sou totalmente racional.
Claro que a imparcial, emoção, né? imparcial, a emoção eu tento segurar também, sou ser humano. Mas você tem que impor o juiz no momento de uma vistoria. Imagina o juiz que ele está aqui nessa mesa, tem um autor, o réu, e a pessoa está chorando, o juiz, ele a todo momento, ele está lá na sua postura. O perito ele tem que ter essa visão. Não é à toa que nós somos conhecidos como auxiliares da justiça, que é o que fala o Código de Processo Civil, e também como o olhar do juiz. Então, imagine que você está numa audiência, estou chorando, não sei o que, o juiz, calma, senhora, bebe uma água, a gente volta. Então, a mesma coisa eu levo para a perícia judicial. Eu não sou juiz, então tem que ter um olhar técnico sobre um assunto técnico, que vai ser elaborado que um laudo pericial de forma técnica conclusiva. E atendendo à ética, claro. Eu acho esse ponto muito importante, porque assim, parece que a gente já está se aprofundando em perícia judicial, mas é um ponto que vem a parte da psicologia. Sim. E, consequentemente, você vai fazer um laudo conclusivo, né? Um laudo de acordo com a sua imparcialidade. E às vezes, por exemplo, se você se deixar levar pela pessoa que está no local ou por opiniões, pode ser que esse laudo não fique da forma como se deseja, né? Se deseja, ou que o juiz esperava, digamos assim. Isso né? é fundamental. Eu acho que você é um grande perito, porque essa primeira percepção é que o profissional tem que ter. Se eu for realizar uma prova pericial, primeiro, eu tenho que estudar o processo. Estudando o processo, eu tenho que saber o quê? Quem é o autor, quem é o réu, quem são os advogados. Terceiro, qual é o ponto de conflito, o ponto de litígio, aquele ponto que você vai ter que esclarecer. Quem são as partes envolvidas? O senhor é Zezinho, a senhora é Maria, o senhor é advogado. Então, a perícia não é somente a técnica, é um conjunto de fatores que vai formar sua autoridade, resumir, né? Vai formar, que vai resumir o quê? No laudo pericial. Legal. E, tipo assim, a gente falou muito sobre a questão da psicologia. Acho que até um tema interessante depois a gente, né, conseguiu unir isso, né, Matheus? Pegar com uma... Porque envolve também para publicidade, né? O que você faz, por exemplo, para poder criar uma estratégia para poder alcançar esse número de seguidores, também envolve uma psicologia além da estratégia no marketing, né? Com certeza. Tanto que eu entrei nesse contexto com a Cássio, porque, no meu ponto de vista, por mais que o perito ele seja nomeado, sem se divulgar, digamos assim, nas redes sociais, sem ter essa autoridade nas redes sociais, ele tem que ser autoridade, não no sentido oficial, né, da pessoa ali, mas assim, de conhecimento no ato da perícia judicial ali, para ele ser conclusivo, fazer um laudo pericial conclusivo. E ele conseguindo ter essa autoridade, essa visão, esse conhecimento, automaticamente, quando ele começar as redes sociais dele, ele já vai trazer essa bagagem, que é o que acontece com o Acácio. O Acácio, ele estuda, ele tem sempre está se atualizando, lendo os livros da área. Eu não vou me especificar porque eu não entendo muito, mas assim, ele consegue falar numa live com muita autoridade porque ele tem um conhecimento. E esse é um ponto muito importante. Eu não consigo transmitir em vídeo, eu não consigo transmitir esse conhecimento. Então tem essa questão da autoridade. E a autoridade vem da base do conhecimento, né? Então, você pode até ter dificuldade na hora de você gravar um vídeo, ou então de fazer uma live, ou você não precisa de nenhum desses daí. Porém, você consegue transmitir um conteúdo de acordo com o que você vive, principal, você tem que ir para a rua dar cara a tapa para você depois falar, né? E você tem que buscar referências, buscar o conhecimento, porque o Acácio, se vocês forem ver bem, tudo ele cita o Código Civil. Código Processo Civil de 2015, mas está correto, porque ele trabalha com fatos, ele trabalha com argumentos consolidados. Então, assim, não trabalhe na base do achismo, sabe? Pelo menos na área da perícia judicial. E das outras áreas, pelo menos assim, do marketing digital, não tem esse ponto do eu acho e vamos ver. Você pode fazer, pode dar errado, entendeu? Mas o legal é você buscar referências, buscar estudos. Foi na casa do LinkedIn, no caso do Léo, ele achou que poderia dar um resultado por métricas tipo que ele achou mesmo. Foi natural, instinto natural, né? Instinto natural. E no final das contas, não deu esse resultado, porque sempre vai ter um estudo por trás, sempre vai ter uma base, e é legal você buscar isso. E quanto mais você puder otimizar, principalmente quando a gente fala em nível financeiro,
O que é otimizar? É você ter menos gasto e maior resultado, né? Então, claro que ninguém está aqui agora soltando dinheiro para cima. Então, tudo que você queira jogar para cima, você quer que alcance, né? Então, é uma coisa importante também, por isso que é esse nível de profissionalismo, esse nível de conhecimento, de engajamento, conhecimento de várias coisas, como eu te falei agora. Até no primeiro podcast, eu me lembro que a gente conversou sobre... Até falei, Cássio, dá uma dica aí para o pessoal sobre cursos bons para poder melhorar e tal. A gente até falou curso de oratória, né? Um curso de oratória que foi feito, né? Então, como você saber se expressar, como você se expressar ali para aquele grupo, para um grupo maior de pessoas. Então, tudo isso que você vai reunindo, você vai pegando aquele teu investimento, né? E para poder trazer um melhor resultado, né, Matheus? Exatamente. Eu acho que é até importante, né? Eu já dei palestras, enfim, mas quando a gente vai começar, e é normal a gente travar, a gente às vezes falar alguma coisa que não deve, o principal ponto é não tenha medo. É claro, avalie o conteúdo, compare de quem está postando, de quem está já com um pouco mais de experiência, mas não tenha medo. Eu tenho certeza que o Cássio, quando começou também, às vezes deu aquele frio na barriga de dar a primeira aula, a primeira palestra. Colocar um post com assunto errado. Ih, errei aqui, não é isso. Alguém corrigiu, foi um lapso. Isso é normal. Todo mundo começa da estaca zero, né? Do V0, velocidade zero, né? Exatamente. V0, a gente estava até falando de uma novidade por aí sobre V0. Calma, não veio não, doutor? Sempre novidades. O laboratório pesquisal não para. Nem o Matheus está sabendo da novidade. Tá vendo? Eu já estou divulgando algo que eu nem sei. O marketing não, eu não sei. Mas Será que o marketing vai aprovar? Confira. O que o marketing acha? Agora, a gente está nesse ponto, nós falamos sobre diversas profissões e tudo mais. Agora, conseguir seguidores. Assim, Cássio, e aí, Matheus, também eu acho que é importante dar essa palhinha. Conseguir seguidores. Naquele começo ali, assim, foi o objetivo conseguir seguidores ou conseguir fazer com que o montante de seguidores que você tinha absorvesse seu conhecimento? Qual foi o teu objetivo inicial? No começo de tudo. Seguidor. Engenheiro entrar para uma rede social, Instagram, LinkedIn, ter seguidor. Esse não foi meu propósito. Meu propósito sempre foi compartilhar conhecimento. Quer dizer, dar a visão da engenharia legal para quem deseja atuar com perito judicial. Quebrar paradigma, ou seja, para ser perito tem que conhecer juiz, advogado. Para ser perito tem que ter alguém já no meio. Então, eu comecei a falar sobre isso, gerando essa coisa do interesse, e a coisa foi natural. Foi orgânico. Tem um ponto também muito interessante que você falou agora. Se você entrar agora, por exemplo, na minha rede social, acho que eu vou ter 600 seguidores, não sei. Eu, particularmente... Eu tenho 900, hein? Eu tô bombando, hein? Cara, e assim, Não, desculpa aí, né, meu? Desculpa aí. Bombando, cara. Mas tem um ponto muito importante que é abrir o celular, um exemplo, tu abriu o teu celular, você abriu o teu celular, eu abri meu celular e na lista de contatos e ver falar assim, cara, eu posso fazer isso, conheço network. Abra o teu celular, seu WhatsApp, seus contatos e veja com quem realmente, não que você pode te contar, você falar, precisa que alguém vai na farmácia pra mim, não, mas no sentido para agregar para você profissionalmente. Então, às vezes, a base mesmo tá, tipo, de você poder ligar para uma pessoa e falar, tá precisando de um assistente, tô aqui para assistente, ou a pessoa ficar te indicando, olha, vou indicar você porque eu gostei do seu trabalho, você tem pessoas que vão agregar você profissionalmente, né? Então, esse ponto que o Cássio falou agora envolve muito essa questão de não só ter seguidores, ressaltando, pode ser bacana se você tiver uma audiência qualificada, uns seguidores bons que estão engajando, sim, mas é muito bom você também ter networking, pessoas no seu... É muito melhor você ter 2.000 contatos que você pode entrar em contato, que vai estar sempre te indicando, te nomeando para assistente técnico ou até mesmo extrajudicial, do que você ter um monte de seguidor que todo mundo vai olhar, nossa, que legal, 2.000 seguidores. Mas e aí, será que realmente está tendo retorno esses 2.000, 10.000, né?
É verdade. Agora a gente falou no começo aqui sobre e-mail, né? E-mail, muita gente falava assim que o e-mail, né? Não, agora tem o Instagram, então eu só vou falar. Qual a importância do e-mail para ti ainda? O e-mail é muito importante. Dica: você se cadastrou no tribunal e aí você quer que alguém saiba o que você faz, qual é a sua especialidade como perito. E-mail. Foi isso que eu fiz, já enviei vários e-mails, caixas de e-mail para várias serventias com marcas, e a coisa foi aos poucos. O e-mail é uma ferramenta muito importante para quem está adentrando na perícia judicial. Então, e até jogando mais para esse lado de... se falou mais da culpa de e-mail, trazendo o lado técnico, né? O e-mail, todo mundo fala, porque o e-mail morreu. Não é que o e-mail morreu, é questão de prioridade. Por exemplo, você pode ter um monte de mensagem no seu WhatsApp, de um monte de gente chamando, mas sempre vai ter aquelas prioridades que você vai responder primeiro. E-mail não é diferente, você vai ter um monte de e-mail marketing, mas vai ter aquele que você vai abrir porque aquilo ali é prioridade para você. Então, assim, quando vocês forem disparar o e-mail, pelo que eu entendo, da parte técnica, se você tem uma base aí de 20, 30 e-mails, tenta disparar pelo menos de 3 em 3, de 4 em 4, para não cair na caixa de spam do tribunal, do juízo, né? Então, assim, tenta ir disparando aos poucos, e se você tiver paciência, faz personalizado, faz pro juiz, pro tribunal, sabe? Tenta entender a necessidade, se possível, entendeu? Vai ser mais trabalhoso, porém a chance de você ter um retorno vai ser maior, né? Próxima palavra, próxima sem spam. Boa palavra bonita, S-P-A-M. A palavra é bonita, mas a caixa é horrível, né? E aquela história também, a gente falando sobre a questão da utilização do e-mail, queria dar uma deixa também, que a gente observa. Muitas vezes, a entrada do e-mail, ou a leitura do e-mail, é tão rápida quanto o WhatsApp hoje, né? Então, numa forma de publicidade que a gente observa. Porque, por exemplo, dependendo também de segmento, né, Matheus? Eu acho que é interessante falar, eu converso muito com a Carla sobre isso também. Peticionou no sistema do tribunal, né? Aí a gente vai para a perícia judicial. Peticionou, mas ele manda um e-mail. É mais rápido, às vezes, a leitura do e-mail quanto da petição. Mais rápido, né? Porque o e-mail cai na hora. Propaganda, uma publicidade. A gente faz um patrocinado lá, um history patrocinado, um story, né? Patrocinado, manda um feed patrocinado, que seja. E aí a gente manda um e-mail. Eu já observei em alguns momentos, claro, o engajamento do que está na rede social é importante, mas também a base de e-mails é importante, né? Então, qual é essa importância do engajamento do e-mail, assim, com relação a uma ferramenta de divulgação? Acho que é um pouco complementar, né? Mais complementando mesmo, que nem eu disse, vai depender muito da sua base para que você vai estar disparando, né? Então, por exemplo, não adianta você também querer pegar uma base que não te conhece e disparar para todo mundo, falar, olha, eu peguei teu e-mail de um amigo do amigo e tal, e a pessoa vai marcar lá spam, sabe? Entendeu? E até explicando o que é o spam, é quando o e-mail ele cai para lixeira, ele não vai aparecer logo na principal página, ele vai aparecer uma página secundária, porque o e-mail vai entender que esse e-mail ele não é válido, entendeu? Qual que é a minha dica? Como que não cai no spam? Não tente disparar para todo mundo de uma vez. Dispara de 3 em 3, de 4 em 4 pro Hotmail e também dá uma pausa. Disparou um, passa 2 minutos, dispara outro. Porque vai na sequência, eles já vão achar, tá fazendo propaganda, entendeu? Essa é uma das técnicas que o Matheus dá, mas eu sei que você tem uma palestra e depois a gente vai conversar aqui para poder deixar isso enganjado para dentro do laboratório pericial com essas técnicas mais refinadas, concorda? Concordo, com certeza. Isso. A gente vai conversar, não é isso? Calma aí, pessoal, sem dúvida. Vamos conversar sobre isso. Porque, por exemplo... Isso sabendo, hein? Hoje é só pegadinha, o dia da pegadinha. Mas assim, essas técnicas, essas coisas são importantes, tá? Esse negócio do spam... eu tenho tudo armazenadinho aqui, que o Matheus já me falou, olha, Léo, também isso vai cair no spam, também isso vai cair no spam, também isso vai...
Então, quando a gente começou a limpar mais isso, o engajamento começou a vir melhor, porque caiu diretamente na caixa das pessoas, né, que nós temos na lista de e-mail. E a gente também não faz, como é o nome? Não é spam, tem uma outra, como se fosse uma corrente, a gente não faz isso, a gente só só tem informações importantes, né? Então, um ponto importante que eu vi que o Acácio faz, analisando os e-mails dele, é que ele faz um e-mail orgânico. O que é um e-mail orgânico? Ele digita, no caso, é claro, tipo, copia e cola o corpo do e-mail, só que assim, só as letras, não tem uma imagem, não tem nada muito uau, porque o e-mail pode, mais uma vez, trazer para spam, porque achando que é divulgação de imagem. Então, joga lá a tua mensagem, fica até uma coisa mais humanizada, sabe? Tete a tete. Ah, mas eu queria fazer uma coisa meio que mais personalizada. Faz a assinatura do e-mail. A assinatura do e-mail tá show de bola. Contrata um designer ou faz pelo Canva. Depois, futuramente, aí vai ter uma novidade. A gente vai estar ensinando você a fazer isso. Então, assim, faz pelo Canva. Faz uma coisa bonitinha também para ser mais apresentável. Deixa o teu número, teu telefone, se possível, acho que o teu endereço, o nome completo, né? E coloca lá no corpo do e-mail. Isso não vai interferir em nada, tá? Mas ficar fazendo imagem, fazer aquela coisa super mirabolante para se apresentar, pode sim acabar caindo na caixa de spam. Isso é uma informação importante. Tem muita gente que utiliza, mas aí... Isso daqui é a segunda, mas tem outras aí que são interessantes também mostrar, né? Engajamento digital durante a pandemia. Matheus, você sempre apostou muito isso. Durante a pandemia a gente tem oportunidade. Conta pra gente aí. Então, até meio que puxando um pouco do assunto, agora durante o que eu disse, esses 10 anos que era para acontecer de redes sociais, de digital, aconteceu em um ano. Eu creio, né, que às vezes até na perícia, a perícia judicial se atualizou, teve que ser obrigada a se atualizar, né, em algumas áreas, e a se adaptar também a alguns pontos, o judiciário, né, por si só já... O site já deu uma atualizada, já melhorado? Agora o judiciário, muitos estão em home, então tiveram que ver esse novo normal, né, se habituar a esse novo normal. Utilizar mais o Zoom, né? Aqui no TJRJ, inclusive, até comentei para cá essa semana, eles botaram, tem as salas virtuais de atendimento agora, para as partes. E a Cássia, desculpa cortar, você acha que, por exemplo, depois que passar a pandemia, que voltar ao normal, você acha que as coisas na perícia judicial vai continuar o que era antes ou vai continuar atualizado? Algumas coisas vão ser mais facilitadas? Eu acho que vai ter mais trabalho também, né? Vai ter muito trabalho porque a gente sabe que tem uma certa dificuldade por ser tudo à distância, assim, digital, e nem todo mundo tem acesso, né? Será que todo advogado, todo autor, todo réu, como participar de uma audiência? Então a gente entende o seguinte: eu não parei de trabalhar nesse período de março para cá, do ano passado até aqui. Na verdade, eu tenho sido nomeado, eu tenho realizado perícias, eu diminuí agora por conta desse momento que é mais crítico. Sim. Então, eu acho o seguinte, essa coisa da digitalização, é o que você falou, ela veio muito rápido, nem todo mundo estava preparado, mas, sem dúvida, as pessoas precisaram se adaptar a esse momento novo. E eu te falo o seguinte, se agora tem muito trabalho, pelo menos na minha área, o que eu faço constantemente, depois vai ter bem mais. Por quê? Porque a gente vai ter a digitalização e vai ter aquela coisa presencial, que hoje não se tem. Exato. Então, o que a gente tem observado? Eu tenho dado assim grandes mentoria, né, para vários alunos. Eles têm sido nomeados através do e-mail. Sim, sim. Fez o cadastro, mandou e-mail dentro pois antes não era por e-mail. Não, é assim. Inicialmente a gente tinha que gastar sola de sapato se apresentando presencialmente. Hoje não, alguns peritos estão sendo nomeados fazendo um e-mail, tipo como se fosse uma carta de apresentação, encaminhando para a vara, e a gente sabe que quem recebe o e-mail de uma vara não é qualquer um, o chefe da serventia, o chefe do cartório, o escrivão, e isso possibilitou a nomeação daquele profissional, né, que até então entendia que somente ia ser nomeado se fosse conhecesse juiz, que conhecesse advogado, ou se fosse presencialmente numa vara. E futuramente você vai estar disponibilizando essa carta de apresentação para os seguidores, uma live de brinde. Carta de apresentação, termos para chegar no juízo e
regras para não cair na caixa de spam. Olha que perfeição, hein? Exatamente. A gente vai conversar depois. Vai dar ibope, vai dar Vai ibope. encaixando. Mas Esse negócio tá dando um burburinho. burburinho. Mas assim, até puxando esse ponto sobre a pandemia, o que acontece? Na minha visão, para você, perito judicial, aproveita. Não é só a questão da nomeação, a questão do digital, porque automaticamente tenho certeza que você está utilizando mais as redes sociais do que antes. Pelo menos a gente está aqui, porque você se vê obrigado a ter que estar ali, sabe, se atualizando. Você está em casa, às vezes, não tem muito o que fazer, ou está trabalhando, mas, sabe, tem a rede social aberta em segundo plano, enfim. Então, assim, aproveita enquanto a galera tá mais engajada, a galera tá dando mais atenção. Agora é a hora de você crescer, entendeu? Não é... Ontem teve uma live espetacular do Acácio, ele explicou as oportunidades que tá tendo, sabe? Porque, eu sei, durante a pandemia tá complicado para todo mundo, tá difícil, mas por um outro lado, na perícia judicial acaba vindo mais nomeações. Então ele explicou os pontos dessas nomeações, como que você pode fazer para ser mais nomeado, até explicando agora esse ponto do e-mail que ele acabou de ressaltar. Então, assim, no digital tem várias oportunidades também para você trazer o extrajudicial, né? Então, assim, não fica de fora, não fica aí, sabe, parado. Esperando o melhor momento. Saia da inércia, Isso que eu ia falar, levanta, da inércia, edifique-se como um perito, caminhe. Milagre não cai do céu. Então a gente tem que correr atrás do nosso objetivo, da nossa luta para que o resultado venha para nós. Quem planta, vem. Quem planta sempre colhe, né? Quem planta colhe, é isso? Colhe. Quem planta colhe. Então, assim, nas redes sociais, no meu ponto de vista, assim, tem um cliente de outras áreas além da engenharia, mas no âmbito geral, tá bom para todo mundo se você tá anunciando, se você tá ali. Agora, se você tá fazendo, sabe, corpo mole, não posta com frequência, vou dar umas dicas finais aqui, tá? Utiliza o history. Pô, mas tem vergonha de aparecer e tal, não precisa filmar você, filma o que seja possível, sabe? Um novo aprendizado, um novo livro, sabe? Então, assim, anote os conteúdos, algumas ideias, para você depois ir ressaltando nos stories. Mas poste, não fique parado, seja visto, poste conteúdo. Mas meu design não é legal, não é bacana. Não tem problema, apenas comece, não tenha problema de você, se já começou, mas você não está engajado, não tem problema, vai lá, faz da mesma forma, mas fique atualizado, tenha a disciplina de você postar pelo menos, no mínimo, umas 5 vezes por semana. Mas é muito. Se você já está reclamando é porque você não quer, entendeu? No meu ponto de vista, não reclama. Busca a solução, vai lá e faz, né, Cássio? Levanta e anda. Levanta e anda. É verdade, Emicida, grande música. Muito show, muito show. A Cássio já conseguiu trabalho como extrajudicial, como perito extrajudicial, utilizando as redes sociais? Você, engenheiro ou arquiteto, já se imaginou perito judicial nomeado e atuante no Tribunal de Justiça do seu estado? Olá, meus alunos. Agora iremos abordar o marketing pessoal do perito judicial na prática. Sem dúvida, essa ferramenta inovadora vai te ajudar a ser nomeado no Tribunal de Justiça do seu estado, na esfera estadual, federal ou trabalhista. Vem comigo que no caminho... A prescrição é a extinção da responsabilidade do acusado por ter decorrido o prazo legal. Águia voa com águia.com.br. Sucesso e luz no seu caminhar. Para mim, o que mais deu retorno foi o Facebook e o Instagram. O LinkedIn também deu uma visibilidade maior para palestras, para ser convidado para grandes eventos. Mas isso trabalhar na rede é fundamental, é um mar, um oceano azul, né, como o pessoal fala. E esse ano eu fui descobrindo naturalmente, organicamente, né? Tem sim condições. Agora você tem que trabalhar. O que você faz? Sendo engenheiro, qual a sua especialidade? Que tipo de serviço você pode oferecer à sociedade?
Leva isso por quê? Para as redes sociais. Sempre vai ter alguém precisando de engenheiro. Não tenha medo de pedir. Não. Apresente o seu valor, mantenha esse respeito. Você é um especialista, ok? Seja especialista, seja um profissional. Não, a minha área é essa, eu vou nessa. Independente de qualquer área, tem uma especialização, porque aí você vai se dedicar unicamente àquilo. Um médico, ele faz o quê? Uma residência? Sim. Médico residente, então ele é um médico, mas a medicina tem vários braços, a engenharia tem vários braços. Qual é o seu nicho de mercado? Você quer trabalhar geotecnia, avaliação em perícia? Você falou quanto ao médico e é verdade, porque o médico também ele precisa, né, tirando o médico que trabalha numa clínica ou que seja do serviço público, que seja, mas quando ele tem uma clínica particular dele, ele também precisa fazer um trabalho de publicidade, um trabalho de mostrar o trabalho dele. E tanto que a gente tem uma série de médicos hoje, né? Então, assim, não é uma exclusividade do engenheiro, não é uma exclusividade do engenheiro, do arquiteto, é de qualquer profissão. Você tem que entrar nas mídias digitais. É um território que quem não conhece tem que passar a conhecer. Pessoal, tudo está migrando para o digital. Tudo. Sempre estava migrando, na verdade já tem um tempo que estava, a pandemia acelerou, que aí vem no tempo, como é que está a questão da pandemia? A pandemia acelerou diversas coisas, diversos movimentos, né? Então muita gente percebeu isso, muitas empresas perceberam isso e começaram a migrar todo. Por exemplo, vou dar uma ideia de, as entrevistas estão sendo todas, hoje a maioria via Skype, via Teams, via Google Meet, via Zoom, via tudo. Que antes existia essa rotina, mas não era tão difundido que nem hoje. Exatamente. Além de uma série hoje aqui o Matheus mora em São Paulo, ele está aqui com a gente, dando essa honra, né, de estar conosco aqui, mas a gente se fala direto pela plataforma, né, pelo Google Meet. Então a gente já vai dali, compartilha a tela, a Cássio participa daqui, vamos aqui na estratégia XYZ. Então, você que está parado ali esperando cair o emprego do céu, não vai cair emprego do céu, minha gente. E o tempo de pandemia está ajudando a gente. Então, nós temos 2 profissionais. Somos 3, mas eu estou falando os 2 aqui, que são um grande professor e um grande mestre da publicidade. Então, para que você consiga olhar, como diz a Cássio, levantar e andar, e absorver cada vez mais o conhecimento e correr atrás do conhecimento. Corra atrás do conhecimento. Publicidade, engenharia, ou que seja a profissão. Se alguém quiser fazer um adendo a mais. Então, exatamente. Nesse ponto envolvendo mídias sociais, olha, que nem eu disse, ressaltando, seja ativo, poste, não deixe de postar. A gente falou sobre engajamento, deu algumas dicas. Claro, depois a gente vai fazer conteúdo de marketing digital, né, para perito judicial, engenheiros, arquitetos, perfeito, engenheiros civis. Ele já entendeu o que a gente tinha falado antes, agora viu, né? Entendeu? Então, assim, já vai gostar disso. Exato. Então, assim, a gente vai fazer algo voltado. Mas eu não preciso, porque eu tenho contato e tal. Tudo bem. Mas, assim, o importante é você aprender essas técnicas. Eu encontrei um conteúdo gratuito. Só que o ponto é, a gente reúne todo o nosso conhecimento, a gente vai reunir a questão do marketing do perito, né, que o Acácio tanto fala, com marketing digital, que dá para você conseguir pelo tribunal, né? Dá para você conseguir no extrajudicial. Então, assim, você fala, eu não tô sendo nomeado. Aí já vai ser sacanagem. Perito deve criar uma conta pessoal e uma profissional nas redes? O que tu achas? Eu acho inicialmente uma conta profissional. Que é o que vai vender o trabalho que ele... O serviço, o trabalho dele. Eu acho legal criar uma conta profissional. Eu tenho a minha profissional, que é o laboratório lá que a gente tem trabalhado junto com a Ultibox, agência de comunicação, e que tem gerado resultado. A minha pessoal, assim, a Cássio e banda, eu não deixo. Para mim, eu não deixo ela de lado. Na verdade, eu quase não uso. Então, o profissional é o quê? Eu preciso
levar para a sociedade o que o Acácio faz. Eu preciso o quê? Compartilhar conhecimento. Eu preciso o quê? Fomentar a minha rede e passar a técnica da engenharia legal, que é o que eu faço. E, consequentemente, o retorno vem. É um convite para uma palestra, um convite para dar aula, um convite para ministrar um curso. Então, a grande pergunta é, o que você anda fazendo da sua rede social? Como você tem visto e se você tem colocado em prática o marketing, o seu marketing, né? O que você tem feito para se tornar visível e como a sociedade te vê? Vê o Acácio ou vê o Acácio Santos, no laboratório pericial? Sim, até dando um adendo sobre essa questão, hoje no Instagram, não no LinkedIn, né? No Instagram você tem uma opção, na hora que você cria suas redes sociais, você pode colocar lá, você vai criar automaticamente, vem o pessoal, você pode ir lá em editar perfil e lá no finalzinho mudar para conta profissional. Aí você vai perguntar, Matheus, qual que é a diferença do pessoal para o profissional? É que no profissional você tem mais opções, por exemplo, de colocar teu site, colocar teu telefone, não só na bio, tem um botãozinho, entendeu? Os stories, você consegue ver as informações, por exemplo, se a pessoa passou o teu history ou se a pessoa viu, entendeu? Se você colocou, por exemplo, um sticker, alguma coisa assim do tipo, você consegue ver quantas pessoas pararam para ver, interagiu, não interagiu, enfim, tem diversas opções que no pessoal não vai ter. Mas tem também outro ponto, eu posso atualizar minha conta pessoal para profissional e misturar os dois? Vou falar para você, depende de como é sua vida pessoal. Entendeu? Porque às vezes a vida do pessoal você vai ficar postando, por exemplo, assim, nas redes sociais, os posts normais, você vai ficar postando fotos, por exemplo, direto das suas viagens, da sua família, a galera não quer saber disso, entendeu? Mas assim, você vai postar um conteúdo qualificado e às vezes você quer, tipo, no history, que você tem mais abertura, você pode postar, por exemplo, uma foto com seu filho, você pode postar às vezes de uma viagem, um pouco da sua rotina, para dar aquela desafogada no conteúdo, só o conteúdo profissional. Você pode dar um pouco de desafogada nisso e falar um pouquinho mais da sua rotina, falar o que você faz e tal, até para gerar um pouco mais de intimidade com o teu público. É uma dica, mas não abusa. Não fica aquela coisa assim, hoje, igual o Whindersson Nunes, pessoal, porque eles são, né, eles são grandes já. Então, hoje eu acordei e fiz tal coisa, hoje olha tal tapete, que não sei o que lá. Não, faça algo que seja realmente relevante para o seu público. Não abuse dessa questão do pessoal. Mas se você se é uma pessoa que gosta de viajar, ama viajar, faz tudo bem. Separa o pessoal do profissional. Um você posta suas viagens para sua família, para o pessoal, e o outro você fala mais no sentido profissional, beleza? Beleza. Assim, e se hipoteticamente, vou soltar no ar de novo. Se hipoteticamente o laboratório oferecer esse curso em parceria com a Outbox Comunicação do Matheus, todos esses detalhes de como fazer, para quem não conhece o Instagram, esses pontos, essa questão de engajamento. Um dia eu vou aprender a falar essa palavra, eu prometo. Então teria tudo isso, essa questão técnica, como é que você consegue acessar, como é que você, para entender essas regras de spam, a gente teria isso para quem ainda não conhece, hipoteticamente, eu só soltei no ar. Sim. Vamos lá, galera. Bom, futuramente a gente está pensando em fazer uma parceria aí super top, super que vai agregar muito conhecimento para vocês. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Não é aquelas livezinhas de 1 hora que acabou, não. É bônus pesado. É um curso dentro do outro curso, praticamente. Então, assim, praticamente, se eu não me engano, a gente ainda dá para atualizar aí, são 10 módulos, o Acácio vai falar pra caramba, vai trazer psicóloga para falar, vai falar sobre linguagem corporal, vai falar de como se comunicar no tribunal, como conseguir, às vezes, um contato, que às vezes pensa que é algo distante, não é, entendeu? Ele vai passar todo esse conhecimento e eu vou trazer o lado digital, explicando essas estratégias que você teve dúvida, vou te explicar passo a passo como que você faz cada estratégia e como que você tem retorno com isso. Então você vai falar, eu vi lá a estratégia, mas e o retorno? Como que funciona? Vou te ensinar a mexer na ferramenta chamada gerenciador de anúncios. Se você não sabe o que é,
pode pesquisar que você já vai falar, caraca, Legal, legal, é um hein? outro mundo. Então, assim, é muito conhecimento, vai ser muito conteúdo, tenho certeza. Engajamento, ter ideias para post. Pô, eu sou uma pessoa super técnica, não consigo ter muitas ideias para post, não sei se meus posts tá bom. Vou te ensinar de maneira super fácil ter várias ideias, porque hoje tem tecnologia para tudo, entendeu? Passar todas as ferramentas que eu uso para vocês, tudo englobado. Eu tenho certeza que esse conhecimento você vai levar para a vida toda e vai repassar, né? Isso daí vai ser importante porque, aliado ao grande conhecimento que o professor Acácio tem quanto à parte legal, engenharia legal, nossa querida, amada engenharia legal, né? E a parte do marketing, a gente vai fazer esse condicionado lá na frente, e não é mais hipoteticamente. É que o cara joga hipoteticamente. E outro se empolga, né? Hipoteticamente. Mas assim, agora, na seriedade, a gente vai pegar e unir esse grande conhecimento do que a gente tem. Porque é uma coisa muito importante. E eu sempre sempre perguntam para Cássio. Eu acho que é interessante ele reforçar isso. O quanto de trabalho você já conseguiu fazendo o seu trabalho no digital hoje? Diversos, já perdi a conta. Eu acho que se eu cheguei até aqui, a gente está nesse bate-papo, foi por causa do digital. Eu sou engenheiro civil e acho super importante para qualquer profissional que quer conseguir o seu espaço, que quer ter oportunidade de trabalho, ter o seu perfil profissional, saber quais são as ferramentas necessárias para que a sociedade te veja nesse mundo atual, né? Então, o que a gente fala? Tem que trabalhar o digital, tem que trabalhar o marketing, ok? Tem que subir, tem que tijolo por tijolo, começa do zero, daqui a pouco vai falando para o outro, olha, segue aquele perfil lá do Instagram, fala sobre perícia, segue aquele lá, olha, tem alguém que fala sobre perícia, ele tem curso, tem alguém que não tem curso, mas trabalha com isso. Pessoal, é importante destacar o que você faz. Repito, a engenharia, o arquiteto, mais do que nunca, precisa ter o marketing digitalizado ao seu lado. Então, um ponto que eu queria até acrescentar, falando de exemplos, né? Eu vi um exemplo que segue a gente lá, não sei se vocês acho que já chegaram a ver, que é a Perícia Nerd. Chegou a ver? Perícia Nerd. Já. Pô, acho super fantástico o conteúdo, por quê? Diversificação. Às vezes ele gosta tipo desse mundo mais nerd, né? E envolveu a perícia judicial. Então, assim, ele, pelo que eu vi, ele não envolve tipo o rosto dele, sabe? Não envolve todo esse ponto, mas envolve um conteúdo com um conteúdo que ele gosta, de forma criativa. Então, usem a criatividade para vocês conseguirem atrelar também algo que vocês gostam, um hobby, alguma coisa, sabe? E essa é uma baita sacada. Pô, Perícia Nerd, uma coisa super diferencial. Usem também, esse é outra pode colocar a palavra-chave aí. Senha. Diferencial. Próxima palavra-chave diferencial, e depois a gente vai falar por que a gente está falando essas palavras-chave, mas segue aí. Vai anotando, hein? Então, assim, o diferencial. O diferencial nasce a partir do ponto em que... Não é que nasce da tua cabeça, pô, você teve uma ideia bacana? Teve uma ideia bacana. Só que faz uma pesquisa, pega o caderno, entra em vários Instagrams, páginas, YouTube, e anota. Isso a gente chama no marketing de painel semântico, tá? Então, a gente faz um painel daquilo, sabe, de várias ideias, reúne aquelas ideias e depois a gente traz um diferencial daquilo, entendeu? Porque é fácil, que nem eu tô dizendo, comece. Pô, mas não tem um diferencial. Começa, depois você pode buscar o diferencial. Mas você já tá num ponto que você começou ou que você já quer começar com o pé direito, busque um diferencial, porque você vai chamar a atenção dos demais, entendeu? No caso do Perícia Nerd, eu gravei até um nome porque de tão diferente que foi. Não, mas é legal, até pra gente poder mostrar também que a gente olha exemplos, né, Matheus e Acácio, e nós olhamos esses exemplos na internet e são exemplos show de bola, cara, são coisas diferentes. E a gente não trata ninguém como concorrente, tá? Não é concorrente, a gente trata como modelo. Tem modelos bons, que a gente considera bons, adequados para o que a gente pensa, tem modelos não adequados. Não vou dizer que modelos ruins, porque o que pode ser ruim para mim é bom para o outro. Exatamente. Né? A gente só tem duas vertentes, o nosso valor e o modelo que a gente quer seguir. Que é isso que é mais importante. Mas esses exemplos legais ali, a gente com certeza...
Teve uma coisa, tem um ponto que eu me lembrei agora. A gente começou muito antes da pandemia a fazer umas gravações na rua, né? Pô, infelizmente com a pandemia a gente não conseguiu, né, para fazer, mas era muito legal quando fazia na rua mesmo ali. Tudo bem, não tinha obrigatoriedade da máscara, então a gente tinha aquela plataforma. Por quê? Como a Cássia fala, perito tem que estar na rua. Perito é na rua. Então a gente teve Então muita gente começou a sentir isso. O que a gente teve que fazer? Não, bora fazer uma estrutura para dentro de um espaço para que a gente consiga produzir um conteúdo que está dentro, mas o nosso objetivo mesmo era estar na rua, era estar gerando esse conteúdo na rua, né? Para gerar essa empatia. Pô, eu tô aqui na rua, eu falo sobre perícia, né? Então a gente tem alguns exemplos de outros peritos também que a gente via, pô, o cara tá ali, até peritos em campo, né? Vou falar outros exemplos aqui, que a Cássia até já fez, peritos em campo, tem outros também. A pessoa tá na rua, ela tá vivendo aquilo. Então, quando você cria essa identidade, e como a gente tem outros exemplos de pessoas que nós seguimos, uma coisa muito importante para todo mundo, sempre, mas sempre, cria uma identidade sua. Exatamente. A identidade é sua, mas também veja o que o mercado tá trazendo, né? Exatamente. Então, já assim... vou sair daqui comprando o curso do Matheus, já aprendi tudo. Pô, de novo? Já vou sair daqui com o curso de marketing aí do nosso... Com certeza. Até eu, compadre, também. Porque... pessoal, tem novidade por aí. Muito conhecimento. Próxima palavra e a última, painel semântico, porque ele fala as palavras aqui, agora ele ensinou a próxima, então para finalizar, painel semântico. Tu reunir suas ideias dentro de um painel, entendeu? E é legal, porque no meu ponto de vista, às vezes o perito, né, ele tem aquela parte mais técnica, de ter tudo certinho, tem que utilizar também da sua expertise, né, do momento, conseguir ter a visão de águia, conseguir identificar. Mas é legal também você trabalhar mais essa parte, tipo, criativa, né, trazer mais essas ideias, anota num papel, porque, por exemplo, aqui o Acácio e o Léo são super criativos, são cheios de ideias, né. Às vezes a gente não dorme. E entra mais... Às vezes corta, calma, bora dormir. Meu irmão, seguinte, 11h55 eu falei, meu Deus, é ideias. Chove ideias. Meu irmão, na moral, vai descansar que eu tô cansado, mas a gente conversa. Sabe por que chove ideias? Porque partiu de um princípio, de uma ideia. E dessa ideia, eles praticaram, exercitaram outras ideias. Porque vem a questão da empolgação e tal. Então, assim, exercite, anote essas ideias. Depois dessa... Qual que vai ser a ideia que você vai dar prioridade? Dê foco nessa ideia, coloque em prática. Ah, mas não deu certo essa ideia que eu tive. Ah, sei lá, foi criticado. Não tem problema. Claro, você vai fazer uma avaliação do que tudo que é aceito, tudo conforme você gosta também, né? Mas assim, não tenha medo de expor suas ideias, porque é só arriscando que você vai saber se vai dar certo ou não. Senão você vai ficar na mesmice de... vamos ver, né? Pessoal, assim, uma coisa bem certa, tá? Muitas coisas do que nós praticamos hoje no laboratório pericial são ideias que foram faladas lá atrás. E que a gente botasse assim, como fala, um caminhão de ideias. Se a gente fosse botar, não, desiste. Não, quando a pessoa... Meu irmão, tu te lembra quando você falou há 6, 7, 8 meses atrás, não sei o quê? Eu acho que é a hora da gente praticar, então... Pega a tua cabecinha ali, tem a ideia. Se você não esquecer, anota, grava, escreve no WhatsApp, escreve num quadro, né? O painel semântico, né? Eu gostei dessa palavra. Painel semântico seria isso, né? E pega e utiliza isso, porque uma ideia que você teve hoje, talvez você não consiga fazer hoje, mas você consegue fazer há um tempo lá na frente. E isso daí causar um grande diferencial para a tua vida profissional. Exatamente. Não é isso? Pessoal, a gente já chegou, né? Chegamos, né? Cheguei no ponto final. Chegou no ponto final? Um marketing, um expert. A gente fica muito feliz, nós ficamos muito felizes mesmo pela presença do Matheus, né? Mas também a Micaele, nossa grande redatora, né? Matheus tem uma equipe completa.
O Wellington, que é o nosso designer, né? O nosso parceiro Léo Vinícius, pô, cara que veio apresentar Matheus, ou seja, toda essa grande equipe da Outbox, representado por você aqui. Eu espero que lá na frente a gente tenha até todo mundo aqui, né? Exatamente. Bora lá na frente, que a gente, o negócio é a gente está evitando aglomerações aqui. Mas lá na frente a gente vai fazer vamos lá, né? Que a vacina vem esse ano. Graças a Deus. Ano que vem a gente vai fazer o quarto ano de aniversário do laboratório pericial. Vamos fazer tudo bonitinho e no final vai ter um churrasquinho. Com certeza. Hoje também vai ter churrasco, é surpresa, eu não tô sabendo. Churrasco delivery. Isso eu não tô sabendo, eles falaram aqui, ó. Mas assim, Matheus, primeira parte, assim, te agradecer e dê suas considerações. A Cássio, se quiser falar também alguma coisa. Eu acho que, pessoal, a gente está com um momento aqui, uma grande parceria, alguém que já trabalha a imagem do Laboratório Pericial e do Acácio a nível Brasil, que a gente tem recebido, tem tido resultados, seja de seguidores, seja de engajamento, seja de trabalho. Então, para você que quer divulgar a sua rede social, a sua empresa, ou você mesmo, pessoa física, segue a grande dica de hoje. Primeiro, desperte em você o interesse pelo marketing pessoal. E para isso a gente contratou e tem essa parceria, né, do Outbox. Outbox, o que é Outbox? Outbox, ele quer te atender de forma humanizada. Matheus saiu de São Paulo e hoje está aqui no Rio porque há um grande profissional. Ok? Então, daí se cria o quê? Um network, um laço, porque juntos, Laboratório Pericial e Outbox, crescemos juntos. Essa é a minha grande palavra, quer dizer, a minha grande dica de hoje. Trabalhe o seu marketing pessoal. Não adianta você ter pós-graduação, doutorado, especialista, se só quem sabe é você e sua família. E a sociedade, o mercado não sabe disso, ok? Então, tá aqui, eu apresento para vocês Outbox, agência de comunicação. Obrigado. Por que nós escolhemos o Outbox e a pessoa do Matheus? Porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que tem um conhecimento técnico e ainda, além desses dois itens, é uma pessoa que traz resultado. Isso vai pro meu site, hein? Essa parte vai pro meu site. E é um grande ser humano. O Laboratório Pericial, ele procura profissionais que tenham a mesma visão de um mundo melhor e um mundo igualitário. Então, a proposta hoje é Laboratório e Outbox, difundindo e compartilhando conhecimento. Show de bola, show de bola. Minha consideração final é assim... Não tem nem o que dizer sobre as palavras do Léo, do Acácio, né? Sensacionais. Só que, assim, nosso trabalho, não acontece também, o meu trabalho, né? No caso, não acontece sozinho. Depende muito também da parceria de vocês. Então, tem a última dica. A última dica é, quando você for trabalhar em equipe, se der para selecionar uma pessoa que está engajada com você, isso num humanizado mesmo, sabe? A pessoa está engajada com a tua ideia, vai dar certo. Porque eu engajei com a ideia do laboratório e eles engajaram com a ideia da Outbox. E está crescendo. Está crescendo porque tem toda uma base, tem um conhecimento, eu passo conhecimento, eles passam conhecimento e assim a gente faz essa química, né? E faz essa parceria crescer, beleza? Mas só tenho a agradecer a vocês pelas palavras também e vamos tocar o Vamos barco, junto. tem muito trabalho Águia pra fazer. voa com águia. E sigam o Outbox Comunicação, né? O Instagram. Outbox Comunicacão. Comunicacão. E de Matheus também, né? Tu tá liberado pra galera seguir também o Matheus? Se quiser que eu particularmente... Eu quero ver que tu me desbanca. Não, vai no profissional, Outbox. Eu não profissional, porque eu no pessoal só se quiser me chamar no pessoal pra falar do profissional. Outbox, fechamos, sucesso e luz no caminhar. Valeu, galera. Faz aí, acessa aí, certo? Tem novidade aí, hein? Segue o canal do Laboratório Pericial Outbox, no YouTube. Segue também as nossas redes. Para você que não está na lista VIP, acesse aguiavoacomagua.com.br. Baixe o nosso e-book, que é muito importante, tem informações sensacionais passadas pelo professor Acácio. E entre no
no Telegram também. Todas as informações, tudo que você precisa de acesso de link está no bio do Instagram, perfeito? Do perfil do Laboratório Pericial no Instagram. A gente agradece, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu, pessoal! Valeu!